A casa era grande demais para o silêncio que carregava. Cada corredor parecia ecoar uma ausência que ninguém conseguia preencher. Desde que a mãe das meninas partira, 3 anos antes, tudo havia mudado. As risadas desapareceram, os jantares se tornaram breves e mecânicos, e as portas dos quartos permaneceram quase sempre fechadas. O empresário viúvo mergulhou no trabalho como uma forma de fugir da dor, deixando que o tempo escorresse sem perceber que, junto com ele, suas filhas também estavam se perdendo. As duas meninas viviam isoladas em seu próprio mundo. A mais velha passava horas olhando pela janela, observando o jardim que já não visitava, como se estivesse presa entre a vontade de sair e o medo de reviver memórias. A mais nova se refugiava em livros, mas raramente virava as páginas, ficava apenas encarando as letras, perdida em pensamentos que ninguém conseguia alcançar. Nenhuma das duas falava sobre a mãe. Era como se o silêncio fosse a única forma de suportar a saudade. Foi nesse ambiente que a nova empregada chegou. Discreta, de fala suave, ela começou seu trabalho sem chamar atenção, mas com um olhar atento a tudo. Diferente dos outros funcionários que já haviam passado pela casa, ela não se limitava às tarefas. Observava os detalhes, os pequenos gestos, os vazios. Percebeu rapidamente que aquela não era apenas uma casa triste, era uma casa paralisada no tempo. Nos primeiros dias, ela tentou se aproximar das meninas com cautela. Um bom dia, gentil, um sorriso sincero, uma pergunta simples. Mas as respostas eram curtas, quase inexistentes. Ainda assim, ela não desistiu. Em vez de forçar conversas, começou com atitudes silenciosas. Abriu as janelas dos quartos para deixar o sol entrar, trocou os lençóis por outros mais leves e perfumados, colocou flores frescas sobre a mesa do café. Pequenos detalhes que, pouco a pouco, começaram a mudar a atmosfera. Certa tarde, enquanto organizava a sala, encontrou uma caixa esquecida em um canto. Dentro, havia fotografias antigas, a família sorrindo no vinhedo da propriedade, as meninas correndo entre as parreiras, a mãe com um chapéu de palha, rindo com o vento bagunçando seus cabelos. A empregada segurou uma das fotos por alguns segundos, entendendo, naquele instante, o tamanho da perda que aquela família carregava. Naquela noite, durante o jantar, ela tomou coragem. Colocou uma das fotos discretamente sobre a mesa. As meninas notaram imediatamente. O silêncio que já era comum ficou ainda mais pesado. A mais nova desviou o olhar, enquanto a mais velha ficou encarando a imagem, como se algo dentro dela estivesse lutando para emergir. Vocês eram felizes lá, disse a empregada, com cuidado, sem impor, apenas constatando. Nenhuma resposta veio, mas algo havia sido despertado. Nos dias seguintes, ela passou a mencionar o vinhedo em pequenas doses. Falava do cheiro das uvas, do vento suave entre as plantas, da beleza do lugar ao amanhecer. Não insistia, apenas deixava as palavras pairarem no ar. As meninas ouviam em silêncio, mas já não pareciam completamente indiferentes. Até que, numa manhã clara e ensolarada, algo mudou. A empregada acordou mais cedo do que o habitual. Preparou o café com mais atenção, escolheu frutas frescas, abriu todas as janelas da casa. O ar estava leve, diferente. Havia uma sensação de que aquele dia não seria como os outros. Quando as meninas desceram para o café, encontraram a mesa arrumada de forma especial. A empregada as recebeu com um sorriso tranquilo, mas decidido. Havia algo em seu olhar, uma mistura de carinho e firmeza. Hoje, eu gostaria de convidar vocês para sair comigo, disse ela, sem rodeios. As duas se entreolharam imediatamente. O simples convite parecia absurdo. Sair, depois de tanto tempo, o desconforto foi imediato. A mais nova balançou a cabeça negativamente, enquanto a mais velha permaneceu em silêncio, claramente dividida. Não precisamos ir longe, continuou a empregada, com suavidade. Só um pouco de ar fresco. O silêncio voltou a dominar o ambiente, mas, dessa vez, ele não era completamente fechado. Havia hesitação, havia medo,
mas também havia curiosidade, e, pela primeira vez em 3 anos, a possibilidade de sair daquelas paredes deixou de parecer impossível. O caminho até o vinhedo parecia mais longo do que realmente era. As meninas caminhavam lado a lado com a empregada, em silêncio, como se cada passo fosse um desafio invisível. O portão da propriedade ficou para trás, e, pouco a pouco, o cenário começou a mudar. O concreto deu lugar à terra, o ar ficou mais leve, e o som distante da cidade foi substituído pelo canto suave dos pássaros e pelo sussurro do vento. A mais nova segurava levemente a barra da própria blusa, um gesto nervoso que denunciava seu desconforto. Já a mais velha mantinha os olhos fixos no chão, evitando olhar ao redor, como se temesse reconhecer algo que despertasse lembranças dolorosas. A empregada, por sua vez, não dizia nada. Caminhava com tranquilidade, respeitando o ritmo delas, permitindo que aquele momento se desenrolasse naturalmente. Quando finalmente chegaram ao vinhedo, o tempo pareceu desacelerar. As fileiras de parreiras se estendiam diante delas, verdes e vivas, banhadas pela luz dourada do sol da manhã. O cheiro das uvas maduras preenchia o ar, misturado ao aroma da terra aquecida. Era um lugar cheio de vida, e, ao mesmo tempo, carregado de memórias. As meninas pararam logo na entrada. Nenhuma delas ousou dar o primeiro passo. Era como se aquele espaço fosse sagrado demais para ser invadido depois de tanto tempo. A empregada observou em silêncio, percebendo o conflito estampado nos rostos delas. Tudo bem, podemos ir devagar, disse ela, com suavidade. A mais velha respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Seus olhos finalmente se levantaram e percorreram o vinhedo. E então veio o primeiro impacto, lembranças surgindo sem aviso. Ela viu, como num reflexo do passado, a mãe caminhando entre as parreiras, chamando por elas, rindo. O coração apertou imediatamente. Sem perceber, deu um passo à frente. A mais nova hesitou por alguns segundos, mas acabou seguindo a irmã. Cada movimento parecia despertar algo adormecido. O som das folhas balançando, o calor do sol na pele, o cheiro familiar, tudo contribuía para trazer de volta fragmentos de um tempo que elas haviam tentado enterrar. Caminharam lentamente entre as fileiras. A empregada ficou um pouco atrás, permitindo que aquele reencontro fosse delas. Em determinado momento, a mais nova estendeu a mão e tocou uma folha. O simples gesto foi suficiente para quebrar a barreira que ela havia construído por anos. Seus olhos se encheram de lágrimas quase instantaneamente. A mamãe, gostava daqui, murmurou, com a voz tremendo. A mais velha parou ao ouvir aquilo. Por um instante, parecia que iria se fechar novamente, como sempre fazia quando o assunto surgia. Mas, em vez disso, permaneceu ali, imóvel. Seus olhos também começaram a marejar. Ela dizia que esse era o lugar mais vivo da casa, respondeu, quase em um sussurro. Foi a primeira vez, em 3 anos, que elas falaram da mãe em voz alta uma com a outra. A empregada observava de longe, com o coração apertado, mas sem interferir. Sabia que aquele momento não precisava de palavras externas. A mais nova começou a chorar de verdade agora, sem tentar esconder. As lágrimas desciam livres, carregando toda a saudade acumulada. A mais velha, que sempre se mostrava mais forte, tentou manter a compostura por alguns segundos, mas falhou. A dor que ela havia guardado por tanto tempo finalmente encontrou uma saída. As duas se aproximaram lentamente e, sem dizer nada, se abraçaram. Era um abraço diferente de qualquer outro. Não era apenas de carinho, era de reconhecimento, de dor compartilhada, de saudade dividida. Pela primeira vez, nenhuma delas estava sozinha naquele sentimento. Depois de alguns minutos, elas se afastaram, ainda com lágrimas no rosto, mas com algo diferente no olhar. Um peso parecia ter sido aliviado. A empregada então se aproximou com cuidado. Esse lugar nunca deixou de ser de vocês, disse ela, com delicadeza, e nem o amor que existia aqui. As meninas ouviram em silêncio, mas, dessa vez, não havia resistência, apenas aceitação.
Elas continuaram caminhando pelo vinhedo, agora com passos mais leves, sentaram-se na terra, entre as parreiras, e começaram a lembrar de momentos com a mãe, pequenos detalhes, histórias simples, risadas antigas. Cada lembrança vinha acompanhada de lágrimas, mas também de sorrisos tímidos. O vinhedo já não parecia um lugar proibido. Pela primeira vez em anos, ele voltou a ser um lugar de memória, e não apenas de dor. Na casa, o silêncio voltou a incomodar, mas dessa vez de uma forma diferente. O empresário percebeu cedo demais que algo estava fora do lugar. As filhas não estavam em seus quartos, nem na sala, nem no jardim. Chamou por elas, primeiro com calma, depois com urgência. Nenhuma resposta. Um desconforto imediato apertou seu peito. Aquela ausência não era comum, não depois de 3 anos em que elas praticamente não saíam de casa. Ele desceu as escadas rapidamente, perguntando aos funcionários, já com a voz alterada. Foi então que alguém mencionou, hesitante, que a empregada havia saído com as meninas logo pela manhã. O coração dele disparou. Uma mistura de medo e irritação tomou conta de seus pensamentos. Como assim alguém havia levado suas filhas sem avisar? Para onde? E por quê? Sem perder tempo, pegou as chaves do carro, mas antes mesmo de entrar, algo lhe ocorreu. Um pressentimento. Seus olhos se voltaram automaticamente para a direção do vinhedo, visível ao longe, além das árvores. Por um segundo, ele ficou parado, como se estivesse lutando contra a própria intuição. Aquele lugar, ele evitava tanto quanto as filhas. Era bonito, sim, mas carregava lembranças demais. Ainda assim, algo dentro dele dizia que era para lá que devia ir. O caminho até o vinhedo foi curto, mas pareceu interminável. Sua mente corria com possibilidades. E se as meninas tivessem passado mal? E se tivessem se recusado a ficar lá? E se aquilo tivesse sido um erro enorme? A cada pensamento, o aperto no peito aumentava. Quando finalmente chegou, desceu do carro quase sem fechá-lo direito. Caminhou apressado pela entrada do vinhedo, com o coração acelerado e os olhos procurando desesperadamente por qualquer sinal delas. Mas então, ele parou. A cena à sua frente o fez perder completamente o fôlego. Ali, entre as parreiras iluminadas pelo sol, estavam suas filhas. Sentadas no chão, próximas uma da outra. Os rostos ainda marcados por lágrimas, mas, sorrindo. Sorrindo de verdade. Um sorriso que ele não via há anos. Não era forçado, não era educado, era genuíno, vivo, cheio de emoção. Por um instante, ele não conseguiu se mover. Era como se tivesse entrado em uma lembrança antiga, daquelas que ele pensava nunca mais viver. As meninas estavam conversando, apontando para algo entre as plantas, trocando palavras suaves. Havia vida naquele momento. Havia presença. A alguns passos de distância, a empregada observava em silêncio, mantendo-se discreta, quase invisível. Quando percebeu a chegada dele, não disse nada. Apenas fez um leve gesto com a cabeça, como quem reconhece que aquele momento não lhe pertence. O empresário engoliu em seco. Seus olhos se encheram de lágrimas sem que ele percebesse. Todo o medo, toda a tensão que havia acumulado no caminho se transformaram em algo completamente diferente, alívio, e uma emoção profunda que ele já não sabia mais nomear. Ele deu um passo à frente, com cuidado, como se tivesse medo de quebrar aquela cena. O som leve de seus passos chamou a atenção das meninas. Elas se viraram. Por um segundo, o tempo pareceu parar novamente. O olhar das filhas encontrou o dele. Antigamente, aquele tipo de encontro terminaria com elas se fechando, desviando o olhar, voltando para dentro de si. Mas não dessa vez. Dessa vez, algo havia mudado. A mais nova foi a primeira a reagir. Seus olhos se arregalaram, não de medo, mas de emoção. A mais velha respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. E então, quase ao mesmo tempo, as duas se levantaram. Ele não disse nada, não conseguiu, sua voz estava presa na garganta. Mas também não era necessário. As meninas começaram a caminhar em sua direção, e depois correram.
O impacto do abraço foi forte, urgente, verdadeiro. Elas se agarraram a ele como se estivessem tentando recuperar todo o tempo perdido. Ele as envolveu com os braços, apertando-as contra si, sentindo algo que não sentia há anos: conexão. As lágrimas vieram sem controle. De todos os lados. Não havia vergonha, não havia contenção. Era um choro que carregava dor, saudade, arrependimento, mas também recomeço. Desculpa, ele conseguiu dizer, com a voz quebrada, eu não soube como ajudar vocês. As meninas não responderam com palavras. Apenas o abraçaram mais forte. Porque, naquele momento, não importava o que havia sido perdido. O que importava era o que ainda podia ser reconstruído. Ao longe, a empregada observava em silêncio. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto, discreto, sereno. Sem chamar a atenção, ela deu alguns passos para trás, respeitando aquele reencontro. O sol continuava brilhando sobre o vinhedo, como se testemunhasse algo raro, não o fim de uma dor, mas o começo de uma cura.